preocupe, Dmitry. Nós já estamos de olho em todos aqueles que não estão curtindo os vídeos e compartilhando os vídeos do Hora do Enem. Привет, с добрым утром. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, sei lá, né? O horário que vocês vão assistir esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa de 1917. Por isso que eu tô assim, toda aquela vibe misteriosa, né? Vamos lá, gente. Vamos falar sobre a Revolução Russa. Primeiramente, puxando um ganchinho com o vídeo da Primeira Guerra Mundial, é bom falar que os russos, eles saíram da Primeira Guerra Mundial em decorrência da Revolução Russa, certo? Como eles estavam vivendo o processo revolucionário, eles falaram, olha, a gente tem que organizar a nossa casa primeiro, antes de tentar, né, entrar numa guerra por interesses externos ao país. O território russo, gente, que tinha cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados, né, bastante extenso. Nesse território morava cerca de 150 milhões de pessoas, ou seja, bastante pessoas, muita gente, né? E a maioria dessas pessoas eram camponesas, né? A Rússia, ela tinha uma economia basicamente agrária, ou seja, ligada à vida no campo, né? Se a gente for pensar em 1914, esse era o contexto russo. Era uma população constituída por diversas etnias, né, com diversos símbolos e características culturais diferentes. Então, assim, não era uma cultura extremamente coesa, né? Você tinha várias etnias ali. No século XX, enquanto a maioria dos países já adotava um regime liberal de governo, na Rússia você ainda tinha, no século XX, hein? Na Rússia você ainda tinha uma monarquia absolutista. Isso mesmo, gente, aos moldes, né, do que rolava lá na França no século XVIII. Você tinha uma monarquia absolutista na Rússia no século XX. Do século XVI até o século XX, vários czares governaram a Rússia, certo? O que é czar? Czar, gente, vem do termo César, porque os imperadores romanos, eles eram chamados de César. E aí a Rússia adotou esse nome para esse rei absolutista. Ele era denominado czar. E você vai ter como característica, né, desse poder do czar, um poder bastante centralizado, né? Ele centralizava esse poder, governava de maneira bastante autoritária. E se a gente for pensar, quem que estava apoiando esse poder do rei? Principalmente a nobreza rural, né, os proprietários de terra, que era de onde saíam os principais funcionários do governo russo, né, os altos funcionários do governo russo eram dessas famílias, os altos cargos também dentro da igreja ortodoxa, dentro do clero ortodoxo também, era ocupado por esses filhos dessas famílias, né, proprietários de terras. Você tinha também a figura dos kulaks. Quem eram os kulaks? Eram os camponeses que eram detentores de terra e também apoiavam o governo do czar Nicolau II. Para além disso, você vai ter, quando começa a industrializar a Rússia, você vai ter a figura dos industriais também dando apoio para o czar para o czar Nicolau II, certo? Czar, Nicolau, mineiro adora pôr um R onde não tem, né, gente? Eu sou mineiro, pra quem não sabe. Como eu já falei, a economia russa era basicamente agrícola. Cerca de 80% da população era uma população camponesa e até 1861 essa população camponesa vai estar submetida a um regime de servidão, né? Eram pessoas extremamente pobres e tinham seu trabalho bastante explorado. Mesmo com o fim da servidão, predominava essa exploração absurda. E aí esses camponeses, a maioria deles não sabia ler,
não tinha acesso ao ensino, não tinha acesso à escola. Valorize a escola, você tem acesso a ela. Mas naquela época eles não tinham acesso à escola e as condições de vida desse pessoal não melhoravam. O Império Russo vai começar a se industrializar durante o governo do czar Nicolau II, que eu já falei aqui. Então, o czar Nicolau II vai ser o responsável por implementar essa industrialização entre 1894 e 1917. Começaram a instalar as fábricas, né, que foram financiadas com dinheiro vindo da França, da Alemanha e da Bélgica, certo? E aí você pensa assim, será que melhorou a vida desse pessoal, dos trabalhadores? Não, gente, deixaram de ser explorados no campo para ser explorados na cidade, né? Os centros urbanos mais populosos que concentraram essa população operária foram São Petersburgo, Moscou, Odessa e Kiev, certo? Onde também se formou um operariado de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Em geral, esses operários, gente, eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, recebiam salários baixíssimos, né? Coitados, muito difícil. Alimentação e moradias precárias, né? Não é muito diferente da vida de algumas pessoas hoje em dia, infelizmente. Diante dessa opressão social, esses trabalhadores urbanos e esses trabalhadores rurais reagiram criando instituições, criando entidades que eram inspiradas nos ideais tanto anarquistas quanto socialistas. A partir do século XIX, vai surgir grupos de oposição à monarquia absolutista, até que demorou bastante se a gente for comparar ao caso francês. É claro que não cabe esse tipo de comparação, né? Cada terra tem sua história. Entre esses grupos, cabe destacar o Partido Operário Social Democrata, que se inspirava, né, que foi criado em 1898 e que se inspirava nas ideias criadas pelo barbudinho chamado Karl Marx, tá? O Karl Marx e o Friedrich Engels, né, que fizeram lá o núcleo do marxismo, né, aquela ideia do socialismo. Eles vão se inspirar nessas ideias. E desde a sua fundação havia divergências nesse partido, né, que é o POSD, né, que é o Partido Operário Social Democrata. Havia várias divergências como eles deveriam proceder. E em 1903, essas divergências levaram os membros desse partido a se dividir em dois grupos, mencheviques e bolcheviques. Os bolcheviques, que era a maioria, que eram liderados por Vladimir Ulyanov, conhecido também como Lenin, certo? Que eles falavam que as atitudes dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses, deveria ser uma atitude mais ativa e, se fosse necessário, até violenta, né? Impondo a ditadura do proletariado, falando que os trabalhadores deveriam conquistar os seus direitos por meio da luta revolucionária, derrubando a monarquia e formando um novo governo, certo? A ditadura do proletariado, né? E você tem os mencheviques, que era a minoria, liderado por George Plekhanov, que defendia que os trabalhadores deveriam seguir todos os parâmetros legais, né, e conquistar o poder fazendo alianças políticas com a burguesia liberal. E aí eu falo marxismo, vocês não estão entendendo lhufas, né? O que é o marxismo? Uma teoria, né, criada por Karl Marx. Não vou me aprofundar, vou falar de maneira bastante resumida. E o Karl Marx, ele começou a observar historicamente as lutas entre as classes. Por isso que a teoria dele também é chamada de materialismo histórico dialético, né? Por quê? Porque ele começa a observar a história, ele começa a observar que as sociedades, elas travam lutas para estabelecer quem está no poder, quem está fora do poder. Os oprimidos reagem à opressão a qual estão submetidos. Ele começa a observar isso na sociedade
E aí ele fala, olha, a história do ser humano, a história da humanidade é uma história de luta de classes, é oprimidos lutando contra opressores o tempo inteiro, e isso vai gerando mudanças e transformações. Como exemplo disso, eu poderia citar a Revolução Francesa, tá? Vale lembrar que Karl Marx é alemão, ele não é russo, tem gente que confunde, né? E aí o Karl Marx, ele começa a elaborar a teoria dele, falando que os trabalhadores, eles devem se unir, porque a força dos trabalhadores está na união, e que os trabalhadores são explorados, né, no sistema chamado de mais-valia. O que é mais-valia? A mais-valia nada mais é do que o empresário, ele compra material, ele compra maquinário, ele compra o tempo de trabalho de um ser humano, né, um trabalhador, e em cima daquele trabalho, daquele trabalhador, ele vai oferir lucro. Ele vai oferir muito lucro, muito mais do que ele paga. E isso é chamado de mais-valia, né? Eu fabrico, por exemplo, deixa eu pegar um negócio aqui. Eu fabrico uma cola, certo? Eu pago R$1.000 pro meu funcionário. Meu funcionário, ele vai produzir no mês 10.000 tubos de cola. Ao final, eu vendi isso por R$15.000. Eu tô dando um exemplo extremamente hipotético, tá? Eu pago 1.000, vamos dizer que eu pago mais 3.000 de insumos e outras coisas, sobra 11.000 para mim, o lucro, tá? O Karl Marx vai falar que isso é mais-valia e que isso estaria incorreto, certo? Que o correto seria uma divisão igualitária, né? E aí ele fala que os trabalhadores deveriam se unir, tomar o poder, certo? Os membros bolcheviques, eles estudaram a teoria do Karl Marx, né? Inclusive o Lenin, ele tem um período que ele fica, que esse partido dele é declarado ilegal, ele foge da Rússia, e lá ele vai estudar a teoria marxista, né? E ele volta totalmente imbuído dessa teoria. Então, gente, é isso, tá? Pra vocês entenderem no que esses trabalhadores estavam pensando. Pra gente entender a época, a gente tem que entender a cabecinha das pessoas também, né? Não basta jogar conceitos soltos aqui, vocês ficarem, meu Deus, o que é marxismo? Meu Deus, o que é isso que essa mulher tá falando? Essa doida, né? Feito isso, gente, vamos falar sobre a revolta de 1905. Em 1905 vai ter uma revolta, mas cabe dizer que o motivo dessa revolta vai estar envolvido num outro conflito. Por quê? Porque em 1904, os russos eles vão entrar em conflito contra os japoneses pela região da Coreia e pela região da Manchúria, que é uma região pertencente à China. Então eles vão entrar em conflito. Lembra do imperialismo que eu falei? Pois é, estava rolando guerra, disputa por território. Os russos perderam a guerra. E, gente, guerra é aquele negócio, morre pessoas, gasta dinheiro com armamento, né? Muita gente morre. E aí o povo russo ficou revoltado. Nossa, isso tudo pra nada, pra perder a guerra. E aí começou a ter uma série de revoltas contra o governo czarista. Dentre essas revoltas, deixa eu arrumar minha luz aqui. Dentre essas revoltas, vai ter dentre essas revoltas, vai ter a participação de mencheviques e bolcheviques. Por essa razão, o czar Nicolau II vai falar que esses grupos estão proibidos de existir, beleza? Vai jogar eles na ilegalidade. E muitos líderes vão ter que, inclusive, fugir da Rússia para não morrer, porque, como eu falei, era um regime absolutista, não tem esse negócio de respeitar a oposição, certo? E aí, em 22 de janeiro de 1905, os russos, cansados, né, de fome, de exploração, de péssimas condições de vida, fizeram um abaixo-assinado, uma petição, né? E falaram, ó, vão levar lá no castelo, lá em São Petersburgo. E marcharam até o castelo em São Petersburgo. O czar, como um cara democrático que não era, fez o quê? Mandou atirar em todo mundo. Mandou bala no povo. Matou, gente, uma pá de gente, matou um monte de gente. E esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento, né?
Parece até nome de filme de terror, né? Porque o povo morreu, né? Nesse destempero desse czar. Ele mandou assassinar essas pessoas que estavam desarmadas, né? Depois disso, você vai ter revoltas, né? Envolvendo marinheiros, né? Envolvendo marinheiros, camponeses, soldados, né? Dentre os marinheiros, você vai ter a revolta do encouraçado Potemkin, né? Que é a mais famosa. Os marinheiros desse navio, eles vão se rebelar contra os maus tratos e a péssima alimentação que eles recebiam, né? A vida não era fácil dentro de navio, não. Ancorados na cidade de Odessa, esses revoltosos, eles forçaram o czar a assinar o Tratado de Portsmouth, né? Que acabou com a guerra com o Japão. Esse episódio ficou tão famoso que fizeram até um filme, né, sobre ele, sobre a revolta do encouraçado Potemkin. Quem tiver tempo aí e uma boa internet, faça download e assista. Então, people, eu vou ficar por aqui, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre a Revolução Russa propriamente dita, tá? Então, grande abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus e nos vemos na próxima, tá?